Olá, a nossa aula de hoje é sobre parada cardiorrespiratória, ou simplesmente PCR. Na aula de hoje, na próxima aula, então a gente vai estar trabalhando com esse tema de parada cardiorrespiratória, os ritmos de parada, os ritmos chocáveis e não chocáveis, o processo de desfibrilação e cardioversão, hoje mais especificamente a parte da cardioversão, e seguindo para o suporte básico de vida e depois o suporte avançado. Então, as doenças cardiovasculares, elas correspondem à principal causa de morbidade, tanto nos países em desenvolvimento como naqueles já desenvolvidos. Hoje no Brasil, elas são responsáveis por aproximadamente 20% de todas as mortes em indivíduos de 30 anos, onde cerca de 820 pessoas morrem a cada dia vítima dessas doenças cardiovasculares. Apesar do progresso, quando comparado com outros países, inclusive os países da América Latina, no Brasil ainda a nossa mortalidade por doença cardiovascular ainda se apresenta uma das maiores do mundo. Mas o que é uma parada cardiorrespiratória? Uma PCR. Então, ela corresponde ao colapso hemodinâmico em que o coração perde sua capacidade de promover efetivamente o débito cardíaco devido à incompetência na injeção de sangue para a pequena e grande circulação. Se não sai sangue do coração, vai causar deficiência de oxigênio nos tecidos e isso tem que ser revertido o quanto antes, pois sem oxigenação, o processo vai evoluir para necrose e morte celular. A morte celular dos tecidos é proporcional ao tempo da parada cardiorrespiratória. Então, é proporcional ao tempo que esse tecido fica sem oxigênio, podendo gerar danos irreversíveis. Quando nós temos a parada cardiorrespiratória, um dos principais tecidos que é extremamente sensível a essa falta de oxigenação é o cérebro. Então, vocês vão ver muito termo, tempo é cérebro. Então, a manutenção da oxigenação cerebral é de extrema importância para os pacientes que sofreram uma PCR, porque o cérebro, sem oxigênio, ele vai entrar em morte. E isso vai causar, então, sequelas no paciente. Quando a PCR resulta em óbito dentro da primeira hora do início dos sintomas, denomina-se essa situação de morte súbita. Então, a PCR designa-se a parada cardíaca ou cardiorrespiratória como a cessação, a parada súbita e inesperada da atividade mecânica ventricular útil e suficiente em indivíduos sem moléstia incurável, em indivíduos que não estão debilitados, com moléstias irreversíveis e crônicas. Quando nós temos os pacientes nessa situação, paciente com moléstia incurável, debilitante, irreversível e crônica, a PCR nada mais é do que a consequência natural da evolução maligna da doença de base e constitui a morte propriamente dita. Então, a PCR, como entidade clínica, subentende situações nas quais a vítima é passível de recuperação, como nos afogamentos, eletrocuções, ataques cardíacos e acidentes respiratórios iatrogênicos ou não. Então, quais são as causas da PCR? Em criança, raramente ele é um evento primário e ele é decorrente de deterioração de função cardiovascular e ou respiratórias. Daí a importância de se realizar uma monitorização constante na criança, reconhecer e buscar restabelecer estabilidade para evitar que essa deteriorização ocorra e culmine com uma PCR. Então, os danos neurológicos em crianças geralmente são muito mais graves e irreversíveis do que nos adultos. Nos adultos, na sua maioria, eles apresentam PCR por causa cardiológica, porém não podemos também ignorar os casos provenientes da deteriorização de outros sistemas.
Então, a PCR é uma das emergências cardiovascular de grande prevalência e com morbidade e mortalidade bastante elevada no nosso país. Para se evitar essa alta prevalência de morbidade, foi criado protocolos e algoritmos internacionais que permitiu ao longo do tempo uma melhor padronização do processo de assistência, organização desse processo de assistência com repercussão na melhor sobrevida dos pacientes. Então, o reconhecimento precoce das causas desencadeantes da PCR vai orientar a intervenção para cada cenário clínico específico e com ênfase nos cuidados pós ou retorno à circulação espontânea. Então, tudo isso fez com que ocorresse uma melhoria nos resultados, contribuindo para melhor prognóstico dos pacientes. Os dados na literatura quanto à incidência de PCR no Brasil, eles são escassos. Então, quais são as modalidades de parada cardíaca, que a gente chama de ritmos de PCR? A fibrilação ventricular, ataque cardíaco ventricular sem pulso, a sistolia ventricular e atividade elétrica do pulso, sem pulso. Então, vamos lá. Esses ritmos de parada são ritmos, claro, que anormais, e que o coração não consegue manter efetivamente o bombeamento cardíaco e dessa forma vai diminuir o débito cardíaco. Esse débito cardíaco vai ficar muito pequeno, a ponto de não gerar saída suficiente do sangue para a manutenção de um pulso central. Então, é de extrema significância na determinação da parada cardíaca, você tentar sentir o pulso central, um pulso carotídeo, um pulso femoral. Não se utiliza pulsos periféricos porque outras situações, como hipotensão, paciente chocado, tem situações então que o pulso periférico ele não vai ser sentido e não necessariamente o paciente está em parada. Então, como esse débito cardíaco está diminuído, não gera um pulso central, e, consequentemente, a perfusão dos órgãos nobres fica prejudicada, como pulmão, cérebro, coração, rins, vai levando a um processo isquêmico e morte celular. Então, aqui nós temos os ritmos de parada. Então, a fibrilação ventricular, ataque cardíaco ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Ai, professora, eu vou ter que dar uma estudada em eletro, sim, né, na fisiologia cardíaca, mas eu vou apontar aqui para vocês o que é mais importante com relação aos traçados eletrocardiográficos nos ritmos de parada. A fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular são pontos ectópicos de estimulação. O que é isso? Como vocês sabem, a área do coração que é responsável pelo ritmo cardíaco é uma área chamada de nó sinusal, nó sinoatrial, que se localiza na parte superior do átrio direito. Ali que a gente tem as células marca-passo, que determinam o ritmo cardíaco. Outras fibras do coração, outras estruturas cardíacas também têm propriedade de marca-passo. As fibras de Purkinje, as células do nó do átrio ventricular, as próprias células musculares cardíacas. Porém, quem determina o ritmo são as células marca-passo, porque a frequência da ritmicidade delas é maior. Porém, em estados patológicos, essas outras áreas começam a fazer essa estimulação ectópica e o coração começa a ficar confuso. É como se todo mundo tivesse ao mesmo tempo fazendo um comando para o coração, ele não sabe se ele contrai ou se ele relaxa. E isso vai dificultar o bombeamento cardíaco. Então, durante a fibrilação ventricular, ela pode, então, causar diminuição da pressão arterial por diminuição do débito cardíaco, levar à perda de consciência do paciente ou até mesmo morte. Então, o coração fica trêmulo, ele não faz aquele movimento de bombeamento sístole atrial, sístole ventricular, a diástole atrial, diástole ventricular. Então, ele é um ritmo bem acelerado, principalmente nas câmaras inferiores dos ventrículos e vai pôr em risco a vida do paciente. Então, o tratamento de emergência inclui desfibrilação imediata e a reanimação, e a terapia a longo prazo é o uso de desfibrilador implantável e medicamentos.
A taquicardia ventricular. Ela ocorre devido a um problema com os impulsos elétricos do coração. Pode se desenvolver como uma complicação do ataque cardíaco ou pode ocorrer em pessoas com certas condições, como doenças valvares. Na taquicardia ventricular, apresenta-se uma condição, então, que os ventrículos batem muito rapidamente. Então, eles não dão aquele tempo de sístole e diástole, o coração contrai, o coração relaxa. Então, quando ele relaxa, promove um enchimento, quando contrai, promove esvaziamento. Como ele contrai muito rápido, o tempo de diástole é muito curto, ele não consegue se esvaziar e, consequentemente, ele não consegue se preencher. Os sintomas incluem dor no peito, desmaio, tontura, falta de ar. Então, e também as opções de tratamento incluem medicamentos para retardar o ritmo cardíaco, então antiarrítmicos, né? Cirurgias e dispositivos implantáveis para regular o ritmo. Próximo ritmo de parada, atividade elétrica sem pulso, mais conhecida com a sigla AESP. A atividade elétrica sem pulso é caracterizada pela ausência de pulso detectável na presença de algum ritmo de atividade elétrica, excluindo, então, a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. No monitor, quando a gente olha, parece que o traçado está normal, está tudo organizado. Porém, o músculo cardíaco está muito fraco e isso vai repercutir na capacidade de perfusão do sangue e os tecidos vão ficar comprometidos na sua oxigenação. Não é um problema elétrico, sim, mas como um problema na bomba por falta de retorno venoso. É um problema, não é um problema elétrico, é um problema em que, vamos dizer assim, o coração não tem o sangue para bombear, por exemplo, uma situação de choque hipovolêmico, ou o coração não está recebendo oxigênio para ter energia para fazer o bombeamento. E a sistolia? A sistolia é a cessação de qualquer atividade elétrica ou mecânica do coração. É o pior diagnóstico. É aquele traçado famoso em que no monitor nós observamos a presença apenas de uma linha contínua. Porém, gente, na sistolia nós temos que tomar muito cuidado, que nós da enfermagem conhecemos bastante como o ritmo cagado. O que é o ritmo cagado? Você faz um escândalo, chama toda a equipe que o paciente está parado e, na verdade, houve apenas uma desconexão dos cabos do monitor ou os eletrodos estão desgrudados, o paciente é sudoreico, alguma coisa assim, então é um problema técnico. Então, quando você vê um ritmo como a sistolia no monitor, claro, verificação de pulso, vai verificar cabos e conexões. Às vezes, o traçado está muito pequeno e a gente arruma no monitor que a gente chama de ganho do aparelho. Ganho do aparelho é quando você amplia o traçado. Então, a gente deve colocar no monitor o ganho máximo para ver se não tem uma fibrilação ventricular fina que pode ser parecido com a sistolia. E também tem que ver as derivações, avaliar o traçado em derivações diferentes para confirmar. Confirmado tudo isso, nós temos uma assistolia. Então, mais uma vez aqui, imagens da fibrilação ventricular. Veja que é um ataque cardíaco, então é um ritmo rápido e totalmente irregular. A taquicardia ventricular, ela é um movimento rápido, mas ele tem mais uma regularidade comparado com a fibrilação. Esses dois ritmos, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, como são problemas relacionados com o circuito elétrico do coração, eles também são chamados de ritmos chocáveis. A sistolia e a atividade elétrica sem pulso, eles são, vamos dizer assim, não são problemas relacionados ao circuito elétrico do coração. Eles não são o que a gente chama ritmo chocável.
Então, o principal ritmo de PCR no ambiente extra-hospitalar é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, chegando a quase 80% dos eventos, com bom índice de sucesso na reversão, se prontamente tratados. Quando a desfibrilação é realizada precocemente, em até 3 a 5 minutos do início da parada, a taxa de sobrevida é de 50% até 70%. Porém, no ambiente intra-hospitalar, o ritmo mais comum é atividade elétrica sem pulso ou assistolia, com pior prognóstico e taxas de sobrevida inferiores a 17%. Então, se no ambiente extra-hospitalar os dois tipos de ritmos de parada mais comuns são aqueles chocáveis, para fazer a aplicação do choque, nós precisamos de um aparelho. E esse aparelho é chamado de desfibrilador. Existe o desfibrilador que é usado intra-hospitalar e o extra-hospitalar. O extra-hospitalar ele é conhecido como DEA, desfibrilador externo automático, ou desfibrilador automático externo. Então, ele, quando é colocado devidamente, ele é ligado e organizado devidamente no paciente, ele consegue ler o ritmo cardíaco e ele nos informa se aquele ritmo é chocável ou não. Se o ritmo for chocável, ele vai nos orientando no procedimento para aplicar o choque. Então, o reconhecimento do ritmo é realizado pelo próprio aparelho, que vai nos informar e ele vai então orientando o que deve ser feito. Então, ele é um aparelho eletrônico portátil, constituído basicamente por uma bateria com capacitor elétrico e um computador capaz de reconhecer a FV e a TV, que são as arritmias, como a gente viu, mais comum de PCR. Quando esses ritmos estão presentes, o aparelho determina o choque em corrente contínua sobre o tórax da vítima, reorganizando o ritmo elétrico do coração. Então, esses desfibriladores são muito empregados no atendimento pré-hospitalar, mas também a gente pode encontrar em alguns setores dentro do hospital. Nas salas de emergência, na UTI, no PA, nós vamos ter esse desfibrilador, que é o mais comum, né, nas salas de emergência. Ele é diferente porque ele tem as APAs, que a gente chama, que são essas estruturas aqui, para estar realizando a aplicação do choque. Normalmente, esse aqui é um desfibrilador, um monitor, e ele também faz cardioversão, que a gente já vai ver em seguida. Então, qual é a diferença de desfibrilação e cardioversão? Tanto a desfibrilação como a cardioversão consiste na aplicação de choque de corrente elétrica contínua sobre o tórax. No ambiente extra-hospitalar, em algumas áreas do hospital, nós temos o DEA, que é o desfibrilador automático externo. Ele pode ser manuseado tanto por profissionais quanto pessoas leigas que fizeram algum tipo de capacitação. Ele vai ler, né, como a gente falou, o traçado e vai indicar se há o choque ou não. Tanto no DEA quanto no desfibrilador hospitalar, ele está ligado ao aparelho, essas estruturas que a gente chama de PAS, que está conectado ao aparelho que vai ser aplicado a corrente elétrica. O local da colocação dessas estruturas, dessas PAS, é nessa região infraclavicular direita e ápice cardíaco esquerdo. Então, o desfibrilador ele vai fazer uma aplicação de uma corrente elétrica e esse processo que a gente chama não é sincronizado com os batimentos cardíacos. O choque recebido pelo coração vai promover despolarização em conjunto de todas as fibras musculares do coração. É como se fizesse um reset no coração, né, resetando, e partindo então de um ponto zero e retomando o ritmo cardíaco normal. Então, ele torna possível a reversão de arritmias graves, como TV e FV, e permite que o nó sinusal retome a geração e o controle do ritmo cardíaco. Quando nós precisamos de uma cardioversão, na cardioversão é aplicado um choque elétrico de maneira síncrona
com os batimentos cardíacos. Então, esse monitor, né, esse cardioversor, ele vai fazer a leitura do ritmo cardíaco do paciente. Nós vamos apertar um botão chamado de sincronismo, ou só o sync, sincronizar, e a descarga elétrica vai ser liberada exatamente no momento da onda R do eletrocardiograma, né, do traçado do eletrocardiograma, que a gente chama de período refratário. Então, a desfibrilação vai ser usada no que a gente chama de ritmos chocáveis, FV ou TV. É um procedimento terapêutico que tem como objetivo exterminar as arritmias por meio de uma descarga elétrica contínua e não sincronizada com o traçado do eletrocardiograma. Ele é usado em caráter emergencial e tem como objetivo promover uma total despolarização ou assistolia temporária do coração para que ele reinicie novamente. Ele permite, dessa forma, que o nódo sinoatrial ou nódo sinusal retome o controle do ritmo cardíaco. Existem dois tipos de desfibrilador, o bifásico e o monofásico. Se for o desfibrilador bifásico, é utilizado uma carga de 120 a 200 joules e se for monofásico, 360 joules. Essas indicações ela vêm de consensos e diretrizes, principalmente da American Heart Association. E na pediatria, em média 2 joules por quilo no primeiro choque e 4 joules quilo nos choques subsequentes. A cardioversão. A cardioversão é a aplicação de um choque, não é emergencial, é de caráter eletivo. Antes de fazer a aplicação, o paciente vai sofrer uma sedação, para quê? Porque causa muita dor e também é bom a sedação que ele causa uma amnésia, ele vai se esquecer do que ele passou. É um procedimento terapêutico que visa a restauração do ritmo cardíaco sinusal. A cardioversão pode ser feita de duas formas: cardioversão elétrica ou cardioversão química. Então, na cardioversão elétrica, ela é feita pelo mesmo aparelho, tanto o DEA, extra-hospitalar, quanto o cardioversor intra-hospitalar. A cardioversão química é aquela realizada com o uso de medicamentos, né? Então, eu vou só colocar aqui para vocês, não é muito o foco da nossa aula. Então, existe um grupo de taquicardias, que nós chamamos de taquicardia por reentrada nodal, e a taquicardia atroventricular, que elas são taquicardias que a gente chama que dependem de condução através da junção atroventricular para a manutenção e sustentação do circuito de condução elétrica. Se a gente consegue promover um bloqueio, uma diminuição nessa condução, a taquicardia pode ser interrompida. Então, os medicamentos que são utilizados, principalmente a adenosina, que faz um bloqueio transitório nessa junção atroventricular, interrompendo a maioria das taquicardias que dependem dessa condução. A adenosina deve ser infundida em bolos através de acesso calibroso na dose de 6 mg, podendo ser repetido até 12 mg também em bolos. A adenosina tem que ser usada em acesso venoso bastante calibroso. E depois da administração tem que fazer um flush com 20 ml com água destilada. Esses medicamentos, principalmente a adenosina, quando ele é feito, sempre é interessante ter um desfibrilador disponível, porque esses medicamentos podem induzir a fibrilação atrial e causar parada cardíaca. O verapamil, diltiazem, propanolol, eles podem ser feitos também por via oral, e também podem reverter o processo. A fibrilação atrial pode ser revertida com amidarona IV, 15 mg por quilo por minuto, e temos a alternativa da propafenona por via oral. Taquicardia ventricular, amidarona IV, 5 a 10 mg quilo em aproximadamente 20 minutos. E a lidocaína EV também, de 1,5 mg quilo em 3 minutos, e pode repetir se houver necessidade. Então, quando nós temos
a administração dessas medicações, que são todas elas antiarrítmicas, e não se consegue reverter o processo, e o paciente vai evoluindo para uma instabilidade hemodinâmica, nós temos que pensar na desfibrilação ou na cardioversão. A cardioversão elétrica é um mecanismo que consiste em despolarizar simultaneamente todas e quase todas as fibras cardíacas, interrompendo os mecanismos de reentrada. Isso aqui são mecanismos que promovem a taquicardia, na intenção de restaurar o impulso cardíaco de forma coordenada, tendo apenas uma fonte de geração do impulso elétrico. Que lembram lá que nessas taquicardias nós temos vários pontos ectópicos do coração tentando determinar o ritmo cardíaco. Então, a terapia de escolha para essas taquiarritmias, preste bem atenção, com instabilidade hemodinâmica, ou taquiarritmias que já foi tentada medicação e não se conseguiu reverter, nós podemos fazer a cardioversão elétrica. Então, a cardioversão depende da intensidade da corrente elétrica, a gente chama de energias selecionadas, da impedância, que é o tamanho das APAs, a pressão exercida e a distância entre as APAs. Não dá para fazer cardioversão elétrica quando nós temos disfunção do nó sinusal, principalmente devido a desequilíbrio hidroeletrolítico de potássio e intoxicação digitálica. Lembram lá que a intoxicação digitálica é quando o paciente faz uso de digoxina para insuficiência cardíaca. Então, na cardioversão elétrica, nós precisamos detectar, além da taquicardia, a instabilidade hemodinâmica. Quais são os critérios? O paciente apresentar, então, além taquicárdico, dor torácica, dispneia, rebaixamento de nível de consciência, desmaio e diminuição da PA. Apresentou um desses itens, ele está com uma taquiarritmia e mais instabilidade hemodinâmica. Então, frente a um desses 5 critérios, apenas um, taquicardia, mais um desses critérios, vai ser preconizado a conduta de cardioversão elétrica sincronizada. Nesse processo, nós temos uma sequência mnemônica, que a gente chama, para não esquecermos as etapas, que é chamada de ESASC. E, explicar para o paciente familiar o procedimento. S, de sedar o paciente. A, ambusar e proteger as vias aéreas. S, lembrar de sincronizar o desfibrilador. E em seguida fazer a cardioversão. Então, o que a gente vai precisar? Então, primeiro, lembrar que a cardioversão é um procedimento médico, mas que ele vai chamar o profissional enfermeiro para estar auxiliando nesse procedimento. Então, o que a gente vai precisar? Desfibrilador, cardioversor, com o monitor junto, né? E capaz de realizar a cardioversão com sincronismo. O gel para ser aplicado nas PAs. Por que esse gel? Porque pode causar queimaduras, né? Então, a gente coloca o gel para prevenir queimaduras e para também facilitar a passagem da corrente elétrica. Antes, fazer analgesia e sedação. Normalmente é utilizado o midazolam em bolos de 0,1 a 0,4 miligramas por quilo. Puxar para o leito do paciente carrinho de emergência, deixar pronto material de intubação, um reanimador manual, na verdade é um ambu, e material de aspiração orotraqueal. Durante o processo de cardioversão, o paciente vai sendo ventilado com o ambu e o ambu vai estar ligado à rede de gás de oxigênio. Porém, no momento exato da aplicação do choque, esse oxigênio é desligado. Também é necessário deixar disponível, isso tem em todo o desfibrilador, o material de implante de marca-passo transverso ou transcutâneo. Então, para
realizar o procedimento, então lembre, é o enfermeiro e o médico, né? Vamos lavar as mãos. Vamos fazer a avaliação do nível de consciência do paciente. Vamos fazer a leitura dos sinais vitais. O médico já deve ter olhado exames como gasometria, dosagem de potássio, e seu paciente não faz uso de digitálico, né? Então, porque algumas arritmias estão associadas à intoxicação digitálica e distúrbios de potássio. Vamos acomodar o paciente no leito, abaixar a cabeceira, né? Deixar ele no decúbito dorsal, verificar se está com acesso venoso permeável, de grande calibre, né? Que possibilite a administração de medicamentos. Então, primeiro vai ser explicado ao paciente o procedimento, né? Se ele está acordado, se ele está consciente. Nós devemos remover todos os objetos metálicos do paciente, porque esses objetos são condutores de eletricidade e podem causar queimaduras. Nós vamos colocar eletrodos do desfibrilador, que vai monitorar o traçado eletrocardiográfico do paciente. Remover próteses dentárias e algumas vezes, dependendo do paciente, pode ser colocada uma cânula de Guidel que reduz o risco de obstrução e de broncoaspiração. Nós temos, como eu comentei, que manter a oferta de oxigênio durante todo o procedimento para prevenir hipóxia, que só é desligado no momento da aplicação do choque. Então, vamos administrar a sedação conforme a prescrição médica. Essa sedação promove a amnésia e ausência de dor durante o procedimento. E daí, então, vamos contactuar o paciente para ver se a sedação já está funcionando. Aqui eu tenho uma tabelinha com as cargas recomendadas para a reversão de cada arritmia, de acordo com a Associação Americana. Então, por exemplo, se o paciente está com uma taquicardia ventricular com pulso, inicia com 100 Joule. Faz a primeira aplicação da carga, não deu certo, a segunda com 200 joules. Não retornou ao ritmo normal, 300 e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? Vai ligar o aparelho. Esse aparelho, ele é um desfibrilador, ele é um cardioversor e ele também é um monitor. Então, nós estamos vendo aqui o traçado de um ataque cardíaco ventricular. De acordo aqui com a nossa tabelinha, eu vou ter que ajustar o aparelho aqui 100, 200. No caso, foi o médico solicitou para a gente pôr 100 joules. Eu venho aqui, coloco 100 joules. Depois de colocar a quantidade de carga ideal, nós vamos apertar o botão Sync, sincronizar. Quando aperto o botão Sync, sincronizar, ele vai apresentar esses pontinhos aqui, que ele está detectando o momento certo do traçado eletrocardiográfico da curva, que é a região R. Aqui ele está em 84, mas ele vai chegar até 100. Então, veja que está mostrando que o paciente está com uma taquicardia, 178, pelo traçado uma TV, e nós temos o botão de sincronizar. Então, nós vamos ajustar o desfibrilador no modo sincronizado. Vamos certificar que aparece essa marquinha no complexo QRS, indicando que o aparelho detectou a onda R. E nós vamos oferecer, então, para o médico o gel para aplicar nas APAs. Então, aqui a região do lado direito, subesternal, e aqui no lado esquerdo, na região apical. Então, o médico é que vai fazer a aplicação do choque. Ele vai apertar esse botão amarelo para carregar. E daí ele vai solicitar para que todos se afastem do paciente e que seja desligado o oxigênio.
Então, a gente põe o gel condutor em quantidade suficiente, esse gel desliza, diminui a resistência das APAs na região torácica, assegura que ocorra a condução elétrica de forma adequada. E também a gente tem que tomar o cuidado para não pôr muito gel, porque eles são combustível, né? Eles podem pegar fogo. Então, selecionou no aparelho o botão amarelo, uma das APAs colocada na região apical esquerda, na linha axilar média, e a outra direita no externo, no segundo espaço intercostal, sempre pelo médico. E o posicionamento inadequado dos APAs pode diminuir o fluxo da corrente elétrica e não conseguir reverter o ritmo. Então, ajustou a carga no cardioversor, conferiu de acordo com a tabelinha ali, vai desconectar o oxigênio durante a cardioversão, porque diminui o risco de combustão. O médico vai avisar todos os da equipe em voz alta para se afastar, que ele vai aplicar a carga, e ele vai disparar a carga e vai verificar o que aconteceu, né? Então, tá sincronizado, tudo certinho, daí ele vai apertar nesse botão laranja, apertou o botão laranja, aplicou a carga. O que nós temos aqui nessa imagem aqui? O retorno do ritmo cardíaco que estava em TV para um ritmo cardíaco sinusal. Então, nós vamos observar se houve reversão. Houve. Se não houve a reversão, deve ser repetido mais um choque, de acordo com a Associação Americana de Cardiologia. Nós devemos, então, voltou o ritmo, reavaliar o nível de consciência, verificar a presença de déficit motor. Tem situações que pode ocorrer embolia cerebral, que é uma das complicações desse procedimento. Monitorizar e observar o padrão respiratório. Pode ocorrer bradipneia e dessaturação, porque o próprio sedativo ele causa depressão respiratória. Verifica-se novamente os sinais vitais e a monitorização cardíaca. Temos que observar se não evolui para uma hipotensão arterial ou outros tipos de arritmia. Nós temos que manter um controle bastante rigoroso da infunção de fármacos antiarrítmicos, que ele já vinha utilizando, e também nos atentar com as condições do tegumento da pele do paciente no local onde foi aplicadas as PAs, porque pode ocorrer queimadura no local. Terminou o procedimento, retira-se o gel da região torácica do paciente e dá continuidade ao cuidado. Então, aqui, para fechar, eu não falei muito de desfibrilação ainda, que eu queria primeiro falar da cardioversão. A cardioversão é a aplicação do choque, desfibrilação também. Só que a cardioversão é um procedimento eletivo. Olha, meu paciente, ele pode estar até acordadinho, ele não está inconsciente, ele não está parado. Ele está com uma taquicardia e que está levando a uma instabilidade hemodinâmica, que daí sim, se eu não intervir, ele vai parar. Eu vou sedar esse paciente e a gente chama de choque sincronizado. A desfibrilação, ó, o paciente aqui, ó, ele está em TV, em FV, em AESP ou em assistolia. Se tiver em TV e FV, eu vou ter que desfibrilar. Então, o paciente pode ocorrer essa desfibrilação no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, então é uma situação de emergência. O paciente está em parada cardiorrespiratória e o choque não é sincronizado. Então é isso, gente. Continuamos na próxima aula para que a aula não fique muito extensa. Daí vamos dar continuidade na parte de suporte básico de vida. Obrigado.